Novidade, o Google Ads atualizou as correspondências de palavra-chave em fevereiro de 2021 e essa atualização vai entrar totalmente em vigor agora em julho de 2021. Então, se você trabalha com Google Ads, é muito importante que você esteja por dentro de toda essa atualização que está acontecendo. E é por isso que eu resolvi trazer este vídeo te mostrando exatamente tudo que mudou e como é que vai ser daqui para frente. Então, se você quer ficar por dentro da atualização do Google Ads com relação às correspondências de palavra-chave e tudo que mudou, fica comigo até o final deste vídeo. Opa, meu nome é Joelson Max e se você não me conhece, eu sou empreendedor digital e trabalho hoje exclusivamente a partir da internet. E no vídeo de hoje, como já te falei, eu vou trazer aqui tudo o que está acontecendo aqui nas novas atualizações do Google Ads. Então, se você não é inscrito aqui no canal, eu já te convido para que você se inscreva, porque toda semana eu trago conteúdos como este sobre marketing digital, empreendedorismo na internet e muito mais. E também deixe seu gostei nesse vídeo para que o YouTube recomende para outras pessoas que também precisam, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, antes de falar sobre a atualização do Google Ads, ou seja, sobre o que mudou depois dessa atualização, eu vou dar aqui um resumo de como é que eram essas correspondências antes dessa atualização do Google de fevereiro de 2021. Bem, antes dessa atualização, eram 4 correspondências de palavra-chave. Correspondência ampla modificada, correspondência de frase e correspondência exata. E dependendo da correspondência que você utilizava, você estava dando uma determinada liberdade para o Google mostrar seus anúncios para determinada pesquisa. Se, por exemplo, você coloca como palavra-chave o termo curso de inglês, dessa forma que está escrito aqui, você está dando a maior liberdade possível para o Google. Dessa forma, o Google pode mostrar seus anúncios para qualquer pessoa que pesquise, por exemplo, pelas palavras curso de inglês, curso online de inglês, ou seja, que possui uma palavra entre as suas palavras-chave, curso inglês, ou seja, pegando uma variação aqui desse termo curso de inglês online, ou seja, tendo um termo depois de sua palavra-chave, também tendo um termo antes da sua palavra-chave, como comprar curso de inglês, ou tendo um termo antes e no final da sua palavra-chave, como por exemplo, comprar curso de inglês online. E também para algum sinônimo ou então alguma pequena variação de alguma palavra, por exemplo, curso de língua inglesa. Aqui, por exemplo, está faltando esse termo inglês. Aqui ele tem uma palavra aproximada. Então, nesse caso, ele também poderia mostrar para essa pesquisa, curso de língua inglesa. Quando você utiliza, porém, a correspondência ampla modificada, você está dizendo para o Google que essas palavras que você sinalizou com esses modificadores de correspondência ampla, que é esse sinal de mais aqui atrás das palavras, você está dizendo para o Google que essas palavras têm que aparecer. Então, o Google não vai mostrar para sinônimos, nem para palavras aproximadas, como foi esse caso que eu falei aqui em cima de curso de língua inglesa. Eu até risquei curso de língua inglesa, porque ele não vai mostrar para essa pesquisa aqui. Porém, para todas as outras pesquisas, ele continuará mostrando. Quando você utiliza, porém, a correspondência de frase, você está dando ainda menos liberdade para o Google. Isso levando em consideração como funcionava a correspondência de frase antes da atualização, que eu vou falar daqui a pouco como é que ficou. Bem, para colocar sua palavra-chave como correspondência de frase, você utiliza essas aspas aqui no começo e no final da sua palavra-chave. E aí você está dizendo para o Google que o que está aqui dentro dessas palavras-chave tem que aparecer exatamente da forma que está aí. Então você não podia acrescentar nada dentro da sua palavra-chave aqui e nem inverter a ordem. Porém, você admitia se viesse alguma coisa antes ou depois dessa palavra-chave. Então, nesse caso, ele vai continuar mostrando para curso de inglês. Curso online de inglês ele não mostraria, porque o online está dentro da palavra-chave. Nesse caso, você modificou o que está aqui dentro das aspas, então o Google não mostraria. Curso em inglês ele não mostraria, porque está faltando o de, e você alterou o que está aqui dentro. Da mesma forma que não mostraria, porque você alterou o que está dentro da palavra-chave e também você inverteu a ordem. Porém, curso de inglês online, ele apareceria, porque a sua palavra dentro das aspas está aqui, idêntica da forma que você colocou, e ele acrescentou apenas uma coisa depois. Da mesma forma, comprar curso de inglês e comprar curso de inglês online também apareceria. Porém, se você utiliza correspondência exata, você está dizendo para o Google mostrar seus anúncios apenas para quem pesquisa exatamente a palavra que você colocou. Então, se você colocou curso de inglês, ele não vai permitir nada depois, nada antes dessa palavra curso de inglês. Então, todos esses outros termos de pesquisas aqui, o Google não mostraria seus anúncios. Só mostraria para quem pesquisasse exatamente curso de inglês. Claro que, tirando em consideração que ele permite alguns, por exemplo, erros de ortografia, algumas coisas assim do tipo, ele acaba mostrando. Se você, por exemplo, alguém esquecer de colocar o acento circunflexo e escrever curso de inglês sem acento circunflexo, provavelmente ele mostraria. Então, ele admite algumas pequeníssimas variações. Porém, é o que dá menos grau de liberdade para o Google. Então, é assim que funcionavam as correspondências antes da atualização de fevereiro de 2021. E o que vai mudar nessas palavras-chave depois dessa atualização? Bem, antes de falar o que vai mudar, eu vou falar o que não vai mudar. O
que não vai mudar é a correspondência ampla e a correspondência exata. Elas vão permanecer com as mesmas funções e do mesmo jeito. Da mesma forma que eu expliquei anteriormente, elas vão continuar funcionando. Então não vai alterar nada nessas correspondências de palavra-chave. E o que vai mudar? Bem, o que vai mudar é a correspondência ampla modificada, porque ela basicamente vai deixar de existir. E a correspondência de frase, ela vai assumir as funções da ampla modificada, vai haver como se fosse uma fusão de funções ali. A correspondência ampla modificada vai ser integrada dentro da correspondência de frase. Para ficar mais claro, eu criei aqui um mapa mental aqui para explicar basicamente como vai funcionar isso. A ampla, como eu já falei, não vai mudar nada, a exata também não vai mudar nada. Porém, o que vai mudar na ampla modificada? E aí você tem que levar em consideração dois quesitos, antes de julho de 2021 e depois de julho de 2021. Como eu já falei, essa atualização começou a vigorar desde fevereiro de 2021. Porém, ela está em processo de transição que vai até julho de 2021. Então, antes de julho de 2021, o que vai mudar é o seguinte: a palavra-chave ampla modificada ela vai ter a mesma função da correspondência de frase até julho de 2021, enquanto ela ainda existe. Então, se você digita lá com as palavras-chave ampla modificada, mais curso, mais de, mais inglês, para o Google vai levar em consideração como se você estivesse escrevendo a palavra de correspondência de frase, curso de inglês. Então, você não precisa mais utilizar essa correspondência de ampla modificada se você não quiser. Como eu falei, quando você utilizar essa correspondência ampla modificada hoje, no caso entre fevereiro de 2021 e julho de 2021, o Google vai levar em consideração como se fosse correspondência de frase. Outra mudança da correspondência de ampla modificada até julho de 2021 é que os modificadores de correspondência ampla não podem mais ser aplicados a apenas um termo da palavra-chave. Como assim? Antigamente você poderia fazer isso aqui, ó, mais curso de inglês. Então você está dizendo para o Google aqui que essa correspondência aqui é ampla modificada e as outras aqui são correspondência ampla. Porém, se você fizer isso hoje, entre fevereiro de 2021 e julho de 2021, o Google vai entender como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Então, quando você coloca mais curso de inglês, o Google vai aplicar em todas as palavras esse modificador de correspondência ampla, que é esse sinal de mais. Então, escrever isso aqui em cima é a mesma coisa que escrever isso aqui embaixo, que por sua vez, pelo que eu falei anteriormente, é a mesma coisa que escrever a correspondência de frase. Então, vale mais a pena você já começar a utilizar a correspondência de frase sempre que quiser utilizar a ampla modificada. Porém, aqui tem uma observação. Para as campanhas que foram criadas antes de fevereiro de 2021, ou seja, antes de ser criada essa atualização, essa nova atualização do Google, as amplas modificadas continuam com a sua função antiga. Então, se você tem alguma campanha que você criou, por exemplo, em janeiro de 2021, a ampla modificada continua tendo a mesma função anteriormente. Aqui foi aquela que eu falei no começo do vídeo. Então, não vai mudar nada para você se a sua campanha é antiga, beleza? Agora, se você criou uma campanha depois que o Google lançou essa nova atualização, então aí sim vai começar a valer isso que eu estou falando aqui, beleza? E depois de julho de 2021, depois dessa transição, o que vai acontecer? As correspondências ampla modificadas vão deixar de existir e você não vai mais conseguir criar esse tipo de correspondência, beleza? Então já fica aqui minha dica de você não utilizar mais essa correspondência ampla modificada, porque, como já falei, a gente está em processo de transição e depois ela simplesmente vai ser abolida, beleza? A correspondência de frase, a grande mudança é que ela vai assumir as funções da ampla modificada. E ela já começou a fazer isso desde fevereiro de 2021 e vai se consolidar a partir de julho de 2021, quando a ampla modificada deixar de existir, beleza? Aqui eu trouxe alguns exemplos de como é que vai ficar essa correspondência de palavra-chave. Aqui, por exemplo, se a sua palavra é curso de inglês, entre aspas, que foi aquele exemplo que eu dei anteriormente, seu anúncio pode aparecer depois dessa atualização para as seguintes pesquisas: curso de inglês online, que já aparecia antes na antiga correspondência de palavra-chave. Também essas outras duas aqui, comprar curso de inglês, já eram admitidas pela antiga correspondência de frase. Porém, por exemplo, curso online de inglês, como eu falei anteriormente, antes o Google não mostraria esse seu anúncio para quem pesquisasse curso online de inglês se a sua palavra-chave fosse uma palavra-chave de correspondência de frase, porque tem um termo dentro da sua palavra-chave aqui, entre a sua palavra-chave. Porém, depois dessa atualização, como a correspondência de frase admitiu as funções da correspondência de ampla modificada, essa pesquisa aqui passa a ser válida, e se você utilizar para curso de inglês a correspondência de frase, o Google vai mostrar seus anúncios para quem pesquisar curso online de inglês. E aí você me diz, mas aí, quais são as vantagens disso? Isso acaba prejudicando de alguma forma, porque o Google está mostrando mais variações para a palavra de frase? Bem, aí você tem que entender, antes de tudo, para que houve essa atualização, por que o Google fez isso? Para evitar pesquisas que não façam sentido. Como assim, pesquisa não faz sentido? Aí você tem que entender a observação que eu coloquei aqui. O Google só mostrará o seu anúncio quando a pesquisa fizer o mínimo de sentido. Como assim? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se por acaso a pessoa colocou curso online de inglês, faz sentido. A pessoa que quer procurando curso online de inglês é uma pessoa que está interessada em um curso de inglês. Agora, se a pessoa colocar alguma coisa aqui dentro
cursos de inglês que não façam nenhum sentido com o que você está realmente colocando ali na palavra-chave, o próprio Google vai identificar que esse termo não faz sentido e não vai mostrar para essa pessoa. Então ele tem uma função extra que não tinha na ampla modificada comum, porque a ampla modificada ela mostraria independentemente do termo que tivesse aqui no meio, contanto que tivesse curso de inglês. Porém, na palavra-chave, admitindo essa função da ampla modificada, ele vem com esse acréscimo de função em que ele identifica os termos que não são relevantes mostrar o seu anúncio e não mostra. Então eu trouxe aqui um exemplo mostrado pelo próprio Google de como seria isso na prática. Aqui, por exemplo, se a sua palavra-chave é mudanças de Campinas para São Paulo, então levando em consideração como funcionava a ampla modificada antes dessa atualização de fevereiro de 2021, a gente tem aqui essa palavra-chave: mudanças de Campinas para São Paulo. Aqui a gente tem o modificador de correspondência ampla modificada aqui em mudanças, Campinas, em São e em Paulo. Então, pela função que a gente tinha antes das palavras amplas modificadas, o seu anúncio poderia aparecer para as pesquisas: serviço de mudança de Campinas para São Paulo e serviço de mudança de São Paulo para Campinas, porque aqui você só fez inverter a ordem das palavras, certo? Porém, se você tem uma empresa de transporte que leva pessoas apenas de Campinas para São Paulo e não faz o sentido oposto, então não faz sentido você aparecer para quem pesquisa isso aqui. O seu anúncio estaria aparecendo para pesquisas que não tinham relevância para o seu produto, para o seu serviço no caso, que é o serviço de transporte de Campinas para São Paulo. Então, levando em consideração a nova função atribuída à correspondência de frase, se você fizesse essa pesquisa seguindo a nova atualização do Google com correspondência de frase, embora agora, depois dessa atualização, o Google permita que inverte as palavras dentro ali da palavra-chave, o próprio Google ele ia conseguir identificar que não faz sentido mostrar para você esse tipo de pesquisa, serviço de mudança de São Paulo para Campinas, então ele não mostraria. Então, justamente pelo fato do próprio Google agora filtrar quais são as pesquisas relevantes para que seu anúncio apareça e quais são as irrelevantes, realmente não existe mais a necessidade de você utilizar a correspondência de ampla modificada. Pelo contrário, como eu mostrei aqui, esse tipo de correspondência acabaria mostrando termos não relevantes, enquanto esse tipo de correspondência, depois da atualização, acaba eliminando esses tipos de problemas que existiam na correspondência ampla modificada. Ficou claro? Se por acaso você não entendeu, deixa aí nos comentários e eu posso ver a sua dúvida e responder em vídeos futuros. E a grande pergunta: quando é que essa atualização entra em vigor? Como eu já falei, ela já entrou em vigor desde fevereiro de 2021, porém ela está em transição. Essa transição vai até julho de 2021. Depois de julho de 2021, ela realmente vai vigorar com força total e ali a ampla modificada vai deixar de existir, beleza? E por fim das contas eu vou gerar um PDF aqui com esse documento e vou colocar aí na descrição para você baixar caso você queira revisar. Também vou deixar aqui o link para você clicar aqui e acessar essa informação diretamente do suporte do Google caso você queira se aprofundar mais nessa nova atualização que aconteceu no Google, beleza? Então para você baixar o PDF que eu vou gerar, é só você clicar lá no link da descrição que vai estar lá para você baixar, e aí dentro desse PDF vai ter aqui esse link para você clicar se você quiser se aprofundar mais nessa atualização do Google, beleza? No mais, eu sei que já falei, mas se você não é inscrito aqui no canal, já te convido para que você se inscreva, porque toda semana eu trago conteúdos como este sobre marketing digital, empreendedorismo na internet e muito mais. Também deixe seu curtir para que o YouTube recomende para outras pessoas que também precisam. E eu agradeço a você que ficou até aqui, eu aguardo você no próximo vídeo e até a próxima.